Jeremias 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém, que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e torne a ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram com muitas terras e contra muitas terras e contra grandes reinos guerra, e mal e peste. O profeta que profetizar paz somente quando se cumprir a palavra desse profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias o profeta tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi, tomando o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas, em vez deles, farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra este ano, Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. 29. E estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos
ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são, e persegui-los-ei com a espada, e com a fome, e com a peste. Dá-los-ei para andarem de um lado para o outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes os meus servos, os profetas, madrugando e enviando. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E a Semaías, o Neelamita, falarás, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo o homem obsesso e que profetiza, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Ele até nos mandou dizer à Babilônia, o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Mas lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda a todos do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que visitarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. 30. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo, assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. E essas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Assim diz o Senhor,
teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para que possa ser curado. Não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados. Porque gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza de tua maldade e pela multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas, mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei. E não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto. E punirei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar. E ele se chegará a mim, porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu. É uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado, e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isto. 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada e encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, e as de parto juntamente. Com grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor. O trigo e o mosto e o azeite e os cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim, para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei. Porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade.
Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti Marcos, levanta para ti Pirâmides, aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas tuas cidades. Quando eu acabar o seu cativeiro, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar, e para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem dessas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim, para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente.